Vocês achariam sensato enviar seus filhos para viver em Marte? Um lugar sem estrutura social humana, onde erros não são perdoáveis e as consequências são drásticas, e esperar que eles cresçam? Um lugar que a gente não sabe habitar. Um lugar que a gente não conheceu ainda. E quando a gente erra, cancelamento. Bem-vindo a mais um episódio do Life Happens, nosso podcast sobre saúde mental para pessoas reais. Aqui o caos acontece, a gente abraça ele da maneira como dá. Eu acho que aqui já começa, né, a graça de tudo. Nós, que não habitamos esse lugar até então, estamos aqui gravando um podcast para ser publicado nas redes sociais. É uma maneira até de se adaptar, né? Eu acho que as relações vão se transformando, a forma como a gente interage, a gente divide com o outro, vive com o outro em sociedade, ela vai se transformando. E hoje nós temos aí algo muito forte que são as redes sociais. E isso, de alguma forma, vai modulando como a gente se comporta. E dessa forma, vale sempre se questionar, né? De que maneira isso está acontecendo? Eu estou preparado para lidar com isso? Acho que achei interessante a metáfora aí de viver em Marte por conta disso. Seja de maneira, na forma da cultura, ou até mesmo biologicamente. Estamos preparados para lidar com essa nova forma de interação? Olha, eu me sinto aprendendo a todo dia, porque assim, por mais que a gente olhe nas redes sociais e saiba que tem edições, que tem filtros, que tem tudo, o nosso cérebro, ele não entende isso. Para ele, o que ele vê é. Então, quando a gente vê uma mulher lindíssima, com a pele sem uma mancha, sem uma espinha e tudo aquilo, a gente, por mais que a gente saiba, mas não é verdade, a gente entende como verdade e a gente busca essa verdade. No final das contas, né, nós evoluímos para viver em tribos, né, em grupos que tem, por mais que sejam grupos grandes, né, se a gente trouxer aí os estudos de um antropólogo britânico chamado Dunbar, ele postula ali que os seres humanos, né, conseguiriam administrar por volta de 145 relações sociais ao mesmo tempo, que é estratosfericamente muito mais do que o primata mais próximo da gente, que se eu não me engano seriam os bonobos com 20 e poucas. Nós evoluímos e fomos preparados, né, para lidar com pequenos grupos, frente aos grupos que a gente tem nas redes sociais. Mas qual seria a diferença, por exemplo, assim, do ancestral que chamou o outro lá, o coleguinha, para mostrar a caça que ele fez, de alguém que posta uma foto no Instagram, por exemplo? A diferença nesse exemplo, eu acho que até nem é muito grande, eu acho que são coisas analogamente bem parecidas. A questão é a quantidade disso. Eu acho que a questão é uma questão do quanto a gente está exposto a esse tipo de coisa. Porque uma coisa é uma vez acontecer, ou acontecer e a caça do coleguinha nem é tão maior do que a que eu consegui fazer ontem, né? A outra coisa é isso o tempo inteiro, dia e noite, inclusive atrapalhando o nosso sono, e as pessoas mostrando coisas que a gente não consegue e nunca vai conseguir ter. A mulher mais bonita era a mulher mais bonita da tribo. A pessoa mais bem-sucedida era a pessoa mais bem-sucedida da tribo. Não era a mulher mais bonita do mundo, a pessoa mais bem-sucedida do mundo, a pessoa mais rica do mundo. Né? E aí o que acontece com a gente quando a gente está o tempo inteiro exposto ao melhor do mundo e a gente não consegue ser o melhor? E por conta disso, tem várias pessoas que a seguem e vai confirmando cotidianamente que ela é a pessoa mais bonita, melhor do mundo. Quanto mais distante nós nos vemos desse padrão, a gente se sente cada vez menor, mais miúdo. As redes sociais, essa comparação o tempo inteiro, que a gente mesmo sem querer vai sentindo, né? Ela tem um nome. Ela tem um nome que chama inveja. Eu vejo muito pouca gente nomear isso, porque a gente precisa entender o sentir isso e entender que a gente pode lidar com isso. Agora, eu honestamente aqui estou pensando, de que maneira a gente pode lidar com isso? Eu sou honesta. Tem vezes que eu simplesmente não sigo. Eu tento não seguir coisas discrepantes do meu dia a dia, da minha rotina, porque isso não vai me acrescentar. Eu penso exatamente nisso. Ao mesmo tempo, eu uso muito a rede social para saber notícias, saber o que está acontecendo no mundo, está na palma da mão. Mas
eu tenho esse cuidado. Então, eu não fico seguindo, sei lá, atrizes ou pessoas, tipo, mundialmente conhecidas, a não ser que eu as admire de fato, aquele trabalho que eu super curto. Porque pra mim, tipo, eu sou passível disso, isso acontece, eu sou humana e eu entendo que essas reações, elas me demandam energia para lidar, porque eu já sei que eu não vou conseguir fugir delas. Sim, eu acho que duas coisas aí são muito interessantes. Primeiro, essa estratégia, que a gente pensa pouco sobre ela, né? A gente aceita o mundo como ele aparece pra gente, né? E tá todo mundo nas redes sociais, as pessoas seguem todo mundo e tem que seguir. E, nossa, você não viu o que o fulano fez, você não viu o que o cicrano aconteceu, né? E a gente vai atrás de buscar essas coisas. Mas a gente pode escolher não ver. E não ter acesso a isso, não olhar para isso, às vezes de várias maneiras é muito protetivo, né? De várias maneiras isso é essencial para a gente conseguir fugir de algo que a gente precisa fugir, de algo que não seria necessário, e é muito sofrido entrar em contato. E a outra que eu acho que é muito importante, que tem um impacto imenso na nossa saúde mental, e as pessoas falam também muito pouco sobre isso, é aceitar o fato de que, em muitos momentos, agredir o outro, causar dano no outro, querer que o outro não tenha aquilo que ele tem, é prazeroso, né? A gente sente prazer com isso, a gente fisiologicamente sente prazer com isso. Aqui nós somos como primatas, né? Como animais, isso faz parte de quem nós somos. Agora, aceitar que a gente faz, que a gente reage dessa maneira, né? Que a gente tem essa característica, mas que a gente pode escolher agir de maneiras diferentes, a gente pode escolher fugir disso, ou a gente pode escolher construir algo na nossa vida, né? Algo voltado a valores e por aí vai, que talvez seja um caminho importante, interessante, né? Aí tem um ponto, ó, você foi falando, eu fui lembrando, acho que entrar na discussão, vale a pena até destacar assim, de que é bom, é ruim, é certo, errado, é meio clichê e não cabe, não ajuda em nada também. Não vamos nem levantar essa pauta, se rede social é bom ou não, porque eu acho que é uma forma de organização humana, de encontro, enfim, faz parte de como o ser humano se organiza hoje no mundo. Mas esse questionamento que você trouxe, eu acho que ajuda a gente a pensar como construir esse espaço de uma maneira saudável e de uma maneira que selecione, que mantenha uma cultura que preze pelo bem-estar e pela saúde e pela sobrevivência, já que a ideia, né, fazer um paralelo ao evolutivo que você trouxe, é que possibilite isso. Até porque as redes sociais traz danos como outras formas também de organização. Qual seria a diferença, então, de alguém que segue uma página de fofoca ali, ou das pessoas que se reuniam 5 da tarde para jogar dominó e fofocavam muito, não falar sobre os vizinhos, então, atualizar sobre a fofoca. Quando a gente estava no nosso grupo ali de bote, de dominó, de xadrez na praça, que a gente se reunia ali na praça, né, para falar mal da turma toda, né, da comunidade como um todo, que no final das contas, né, se a gente for olhar para as hipóteses evolutivas de porque a gente tem um volume, né, cerebral do tamanho que a gente tem, a hipótese da fofoca é a principal hipótese de porque a gente tem esse cérebro desse tamanho quando comparado com outros primatas, né? Mas eu acho que a grande diferença é que naquele momento a gente escolhia estar ali, tanto por um pequeno espaço de tempo, né? Então tem uma questão de quantidade aí importante, quanto a gente escolhia estar com aquelas pessoas. Isso. Então havia uma identificação, havia uma similaridade, haviam ali várias características que faziam com que a gente tanto se sentisse parte daquilo, quanto comungasse valores, comportamentos, estratégias, pensamentos e por aí vai. Nas redes sociais a gente não tem controle sobre isso. A gente segue quem o algoritmo manda. Elas começaram assim, né? E depois mudou bastante. Elas começaram lá atrás dessa maneira, como, né, vamos nos organizar e nos reunir com o que a gente se identifica e gosta, né? Era uma coisa mais ativa. Hoje em dia ela se torna passiva, né? Você é o produto ali, Exato. né? E consome o algoritmo que vai te referenciar X, Y, Z e é isso que você precisa seguir. Isso vai se construindo de uma maneira que você não percebe. Exatamente. E mais uma coisa, né, gente? Antes, quando a gente fazia fofoca e a gente tinha um contato com a consequência imediato. Então, se a gente iria xingar alguém ou iria discordar de alguém, Cancelar. a gente ia ter que lidar com esse alguém com a chance de resposta imediata, Isso. Exato. né? Então, assim, a gente tinha que se responsabilizar muito pelo que a gente ia falar, como falar, com quem falar.
E hoje isso tudo virou muito fácil. Essa agressividade, né? Se a gente pensar nesse sentimento de inveja, aonde a gente vê o que tem na rede social, se compara com isso tudo gera dor, que aí gera essa agressividade do tipo, eu não quero que o outro tenha tudo isso e eu tô aqui tão aquém disso. Né? E aí eu quero agredir o outro, fica ainda mais fácil, porque eu agrido do jeito que me vier a cabeça. Quer dizer, existe aí, né, uma baixa desse controle, E há né, um atraso inibitório também, mesmo, do né? tipo, eu não devo falar dessa maneira com pessoas que eu não conheço. Porque tem um videozinho que eu gosto muito, que tem no YouTube, de um experimento. Tem dois chimpanzés, né? Um em cada jaula ali, eles estão um do lado do outro, então eles conseguem se ver, a jaula é vazada, tudo. E eles estão desempenhando os dois a mesma atividade e a experimentadora está ali, né? Dando ali o presentinho, né? A recompensa para eles ali, o reforçador, para cada ação que eles estão fazendo. Então, um desempenha a atividade e ganha um chuchu, outro desempenha a atividade e ganha um chuchu, outro desempenha a atividade e ganha um chuchu. E eles vão, né, alternando. Cada hora é um que desempenha a mesma atividade e ganha um chuchu. Num momento, um dos chimpanzés desempenha a mesma atividade e ganha uma uva, né? O outro vê ele ganha a uva e aí vem a vez dele, ele desempenha a mesma atividade e ganha um chuchu, né? Nesse vídeo fica evidente, né, o que mais ou menos ali, né, num análogo humano esse chimpanzé deve estar sentindo. Se ele pudesse, ele matava aquela mulher, né? Ele voava para cima dela, ele tenta, né, arrebentar aquela jaula ali para cima dela de todos os jeitos possíveis, né? As redes sociais seriam mais ou menos isso sem a jaula. Que é um senso de injustiça que também nasce, né? Do tipo, poxa, eu tô aqui tomando água quente com limão, eu tô aqui fazendo tudo que essa pessoa me falou e eu desconsidero um monte de variáveis que devem acontecer ali, inclusive de filtros, inclusive de edições. E aí eu fico muito brava quando eu não tenho aquilo que aquela pessoa disse, ó, faça isso que você vai ter isso, né? E eu fico muito brava. E aí essa agressividade ela fica justificada, né? Inclusive, como o chimpanzé, ele fica puto, é injusto. E aí a gente pensa que a gente está no nosso direito de machucar, de ferir. E as consequências são atrasadas, porque é diferente de você fazer ali tete a tete com alguém, algum tipo de comportamento reprovável, e outra coisa é você fazer na rede social, porque até ter contato com o efeito da consequência demora. E aí eu, né, recentemente entrei em contato com uma literatura que estava investigando isso, e eles mais a fundo estavam investigando o impacto do like, né, da quantidade de likes, né, sobre as pessoas. E o curioso é que eles, né, conseguiram ali demonstrar por meio de ressonâncias magnéticas funcionais, né, por conta ali efetivamente de dados objetivos, que o like ele funciona, né, no nosso sistema de recompensa dopaminérgico lá do núcleo accumbens bonitinho. E se você coloca nesse contexto, nessa ferramenta, né, pessoas que estão sistematicamente por conta do estilo de vida, das demandas do trabalho, das demandas culturais, das organizações de hoje em dia que as cidades estão, como elas funcionam e por aí vai, socialmente privadas de interação, e você joga elas nesse ambiente onde existe, né, recompensa disponível, né, você junta ali efetivamente uma quebra de uma restrição, né, que a gente, né, que nós que temos esse background experimental sabemos muito bem o efeito disso, né? Você tira ali essa quebra a restrição e disponibiliza aquele monte ali de recompensas para a pessoa. O que vira aí? Vira abuso, vira compulsão, vira excesso. Como todo excesso, como toda compulsão, se saiu do excesso e virou uma compulsão, você efetivamente entender qual que é a recompensa ali, o que está sendo buscado ali, e produzir aquilo de outra forma, produzir aquilo, sanar aquela deficiência, aquela privação de outras maneiras, ajuda, né? No caso de likes, atenção, né, aceitação, participação, identificação, todos aqueles reforçadores sociais, aquelas recompensas sociais que a gente busca nas redes sociais, né, trazer a vida de novo para o analógico, né, você ter um grupo, né, real, né, na sua própria vida, fazer parte de um grupo, conhecer pessoas, trazer uma ativação, um dinamismo novo para a vida social daquela pessoa que está abusando demais da internet ou das redes sociais de maneira geral, também é muito importante. E você sabe agora, eu te ouvindo falar, com esses excessos, talvez tudo possa valer. E aí a gente fala de uma outra emoção muito difícil
e muito importante. Talvez ela não tenha tanto abertura no mundo como ela é importante, que é a vergonha. Vergonha é uma emoção muito solitária, muito doída. Se envergonhar do que a gente faz, ou envergonhar que o que a gente faz não foi bom, ou que o outro criticou, ou que o outro tirou sarro, né? É um dos sentimentos assim que eu acho muito que a gente tem que ter cautela, porque ele é muito profundo. E aí muitas pessoas acabam sem saber lidar com a vergonha, se afundando em quadros muito doídos, né? Inclusive a gente vê quadros mais graves mesmo de suicídio, do tipo, e agora, né? O que eu fiz não tem mais saída, o que eu fiz não tem solução. Isso é vergonhoso por alguma razão, Claro, até porque o alcance é exponencial, o nível de exposição, não é? né, nas redes sociais. E, sobretudo, pensando nos mais jovens, né? Crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento ainda, aprendendo a identificar as emoções e sentimentos e como isso, como essa coisa medeia a própria relação com o outro, ter essa chuva, né, de estimulação que produz esse tipo de sentimento é algo importante para a gente olhar, né? Já que faz parte da organização social aí dessas gerações, usar redes sociais, como isso pode impactar a saúde de diversas formas, incluindo aí saúde mental, nessa metáfora aí com viver em Marte, né? E que seria o equivalente às redes sociais, seria um ambiente onde a gente não está preparado para lidar da forma como a gente está lidando. Nessa citação aqui de onde erros não são perdoáveis, também me remete assim, você imagina, a gente precisa ter a chance de acertar. Sim. E quando a gente pensa que a gente não vai ter essa chance, né? Porque isso vai adquirir proporções, enfim, gigantescas que a gente não sabe quais são, como é que a gente fica, né? E de novo, como é que esse sentimento de vergonha ou de falta de competência ele se instala na gente? Então, assim, também fica um alerta aqui, né, para a gente olhar para as pessoas que, como os professores dando aula, ou como a gente que tem lembrou de uma citação errada, ou a gente se enganou e a gente pode ir lá e refazer, né, que a gente também tenha um pouco de empatia. Porque eu acho que nós aqui a gente teve que romper essa barreira, né? Nossa, nem se Sem fala. sombra de A dúvida. gente teve Eu, que romper então, essa barreira desse medo do julgamento, do tipo, se a gente falar alguma coisa que tem uma outra interpretação, um outro ponto de vista. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso para as pessoas também, né? Dessa empatia, da digitalidade, sei lá. uma coisa que eu gosto muito de pensar, eu nunca fui das redes sociais, então eu acho que eu não tenho nenhum ano que eu tenho uma conta no Instagram. Quem me conhece sabe disso. Porque é um ambiente que eu não gostava e era, enfim, aversivo pra mim e eu entendi o lugar meu nessa história, nessa relação. E eu coloquei como experimento próprio, assim. Vou me observar a partir do momento que eu começar a usar a minha conta no Instagram. Que eu começar a interagir com os likes, que eu começar a seguir algumas pessoas. E uma pergunta que eu sempre faço toda vez que eu vou interagir, seja postando alguma coisa, que é muito raro isso acontecer, ou seguir alguém, ou fazer algum tipo de comentário, a pergunta que eu faço pra mim é: o que tem de importante pra mim nessa ação que eu vou fazer agora nas redes sociais? O que tem de valoroso pra mim agora? Esse like que eu vou dar, esse comentário que eu vou fazer, essa coisa que eu vou postar, o que que do Anderson tem aqui e o que que de valor dele tem aqui? Se eu identificar alguma coisa que tem a ver com os meus valores, eu continuo a ação. Se eu não identificar, eu não continuo a ação. Porque de alguma maneira, ou eu vou estar sendo levado pelo fluxo ali do algoritmo, ou eu estou fazendo algo sem sentido, sem propósito. E não, acho que não há muita razão para a gente fazer as coisas na vida se não há propósito. E questionar é uma boa estratégia de autoconhecimento, né? Sim. E de autocontrole, porque é difícil ter percebido que tem muita coisa interessante, que o efeito da recompensa imediata é muito poderoso, a gente sabe disso, né? Colocar passos, né? Isso. O contexto e a ação propriamente dita sempre dá um bom autocontrole. Exato. E quem tá na minha conta vai ver um pouco de mim lá, porque eu só faço, eu só sigo as pessoas e só ajo de acordo com os meus valores. Então, acho que é uma dica importante. Eu tenho algumas dicas. Primeiro, seguir pessoas que fazem sentido, que se aproximem dos seus valores, que se aproximem daquilo que você quer, busca, acredita, gosta. Segundo, estabeleça limites de horários, né? Não fique o tempo todo. Entenda que aquilo
é como se fosse, você vai o tempo inteiro trabalhar com um jornal na sua frente ou uma revista? Você vai o tempo inteiro estar com alguma coisa na sua mão? Então, tenha um momento para que aquilo seja benéfico, para que aquilo seja algo que não destrua a tua vida, né? Então, não é toda hora, sabe? Então, tenha disciplina com o tempo de uso. E claro que a gente sabe, aqui ninguém é bobo, né? Assim, que quando a gente está num vício, isso vai imprimir ali que a gente faça um manejo dessas contingências para que isso seja possível. Nós fomos, né, e essa é a grande vantagem competitiva, né, o nosso grande fitness evolutivo, como os nossos queridos biólogos evolucionistas gostam de falar, preparados ao longo da evolução da nossa linhagem a interagir com outros de nós mesmos. Ou seja, né, a gente é super dependente de outras relações humanas. E as redes sociais, elas estão aí para isso. Elas fornecem likes, amigos, contatos, atenção, admiração, né? Então, no final das contas, elas fornecem para a gente muito daquilo que nos faz mais humanos. Só que talvez em excesso. Apesar da gente compreender na hipocrisia de estar usando as redes sociais para falar das redes. Eu sigo vocês, então vocês são importantes para mim. E o nosso objetivo com essa conversa toda aqui é trazer vocês ali para sair um pouco das redes sociais e vir para a gente, vir conversar com a gente aqui no analógico, no nosso consultório, né? Seja um analógico online, né? Mas de vir bater um papo aqui presencial com a gente ou bater um papo com a gente é sempre importante. Um abraço, galera. Galerinha, foi bem Galerinha. YouTube.